Pastor Paz, o meu nome é William, eu falo da cidade de São Paulo, capital, e a minha pergunta é: a parte que o Senhor Jesus fala, amai o teu próximo como a ti mesmo, esse próximo é alguém conjugal, familiar, do seu convívio, ou é um próximo qualquer que pode estar do teu lado na rua ou numa condução? Responde para mim, por favor. Shalom, meus queridos irmãos, que prazer poder interagir com vocês. E agora eu quero responder ao meu amigo William, São Paulo, capital. E a pergunta do William é muito forte. Quem é o meu próximo? Quando a Bíblia fala para amar o próximo, não é como alguns piadistas falam. Ah, você desmanchou um relacionamento, agora você tem que amar o próximo. A garotada, os adolescentes do nosso meio cristão está fazendo esses trocadilhos, esdrúxulos, essas bobeirinhas, mas vamos ver na Bíblia, Mateus capítulo de número 22, nós devemos ler alguns versos bem pontuais, mas eu quero ler essa parte toda. O grande mandamento é a epígrafe, verso de número 34. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. 35. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo, 36. Olha o doutor da lei. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? 37. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento ou pensamento. 38. Este é o primeiro e grande mandamento. 39. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. 40. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Perceba que Jesus está sendo interpelado por um doutor da lei por conta de uma outra situação em que ele emudeceu os saduceus. Há de convir comigo que no período em que Jesus estava na terra, cumprindo o seu ministério, a tenda viva de Deus andando entre os homens, existiam alguns partidos políticos importantes naquela época. Dentre eles estão os saduceus, estão os herodianos, os zelotas, os fariseus e os essênios. 5 grandes partidos políticos da época de Jesus. E esses partidos políticos viviam no encalço. Aonde Jesus chegava, eles estavam ali pertinho para ouvir, para tentar pegar alguma fala de Jesus, para tentar distorcer, para dizer que ele não cumpria a lei, para dizer que ele não cumpria a Torá, para dizer que ele tentava trocar a lei de Moisés, e Jesus não veio abrogar a lei, mas sim para cumpri-la. E aí, o doutor da lei tá chateado, tá de bico, tá boladinho, como diz o carioca, tá na noia, como diz o paulista, né? E ele está lá reunido com a sua corte e ele então vai para um determinado lugar tentar experimentar Jesus e ele faz a pergunta, Mateus capítulo 22, verso 36, mestre, Rabi, qual é o grande mandamento da lei? E eu acho espetacular a resposta de Jesus. 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este, verso 38, é o primeiro e grande mandamento, ou seja, coloque Deus como prioridade. Sirva a Deus de forma entendível. Ou seja, Deus não é uma coisa que você vai viver de forma maluca. Desculpa o termo bem baixo. De forma doida, não. Deus precisa ser a nossa prioridade. Ou seja, amar o Senhor. Colocá-lo em primeiro lugar. E eu acredito que essa seja a dificuldade de muita gente. Nós temos tempo para fazer tantas coisas, tempo para muitas coisas, planejamos muitas coisas e só recorremos a Deus em últimas situações ou em últimas instâncias. Essa é a grande problemática do ser humano. Só que no verso de número 39 do capítulo 22 de Mateus, Jesus vai dar continuidade à sua resposta dizendo: e o segundo semelhante a este é:
Amarás o teu próximo como a ti mesmo, é a pergunta do William para a gente. Quem é o meu próximo? A princípio, para o judeu, o próximo era alguém que estava ligado ao seu sangue, à sua família, alguém que ele tinha correlacionamento a partir da questão da consanguinidade. Segundo ponto para nós observarmos é que o próximo para o judeu era alguém do seu solo pátrio, alguém que era nascido com a sua mesma nacionalidade. Só que a gente precisa lembrar sobre uma coisa que dizia o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, no seu livro Modernidade Líquida, em que as pessoas se tornaram próximas uma da outra, mas elas conseguem estar perto ou ter a sensação de estar perto sem conhecer de fato quem são estas pessoas. A internet e através do celular, hoje você tem muitas possibilidades. Por exemplo, eu moro no Brasil, sou aqui do estado do Rio de Janeiro, eu tenho uma irmã que mora fora do país, lá na Suíça, e de vez em quando eu converso com ela. Então eu tenho a sensibilidade, a oportunidade de ter a ideia de que estou próximo dela quando eu converso através de uma videoligação. Mas você já percebeu que nos nossos dias nós estamos trazendo para perto quem está distante, mas estamos colocando distante quem está perto? E estar perto não quer dizer que você é próximo. O próximo que a Bíblia está falando para nós é todo aquele a quem nós decidimos nos relacionar com ele. Ou seja, sentirmos os seus mesmos sentimentos, desfrutarmos das suas mesmas alegrias, os mesmos pensamentos, dores, aflições, ou seja, nos colocarmos no lugar do outro, que nós chamamos de empatia. E aí a gente precisa, William, ver que Jesus, ele não veio trazer uma filosofia, ele veio trazer um mandamento. Amar o próximo não é um pejorativo, não é uma ideia legal, não é mandamento. Amar o meu próximo, respeitá-lo, considerá-lo, colocar-me no lugar do outro é mandamento. Não é uma frase de efeito como alguns coachings fazem. Não é uma fala midiática, não. Jesus está impondo o mandamento. Amar o próximo não é somente quem está perto, é todo aquele a quem eu estou me colocando a viver o que ele vive. Por exemplo, vou citar aqui algumas viagens que eu já fiz longas, eu fico às vezes assim, preocupado, né, com quem eu vou sentar perto, se aquela pessoa tem a mesma fé que eu, se ela gosta de bater papo ou não. E uma vez, fazendo uma certa viagem para a Itália, eu fiz um voo direto Brasil-Itália, e eu sentei do lado de duas pessoas. Eu fiquei justamente no meio. Uma à minha esquerda, outra à minha direita, e eu estava perto, mas não era próximo. E a gente tem esse problema. Às vezes nós estamos perto, mas não somos próximos. Às vezes nós não estamos tão perto, mas somos próximos porque nós conseguimos nos identificar, nos colocar no lugar do outro e ter empatia com o outro. Mas quantas são as vezes que nós estamos tão perto, mas ao mesmo tempo somos tão distantes? Às vezes estamos tão coladinho um do outro, mas nunca estivemos tão distante um do outro, porque não conhecemos nada do outro. Jesus está dizendo assim, coloque-se no lugar do outro. Viva como o outro vive. Sinta as mesmas angústias do outro. Porque amar o seu próximo como a ti mesmo é fazer com ele o que gostariam que se fizesse com você. E a grande problemática de hoje é que muita gente faz tudo contra todos, mas quando chega a vez dele, ele não quer colher aquilo que ele plantou. Então, respondendo ao meu irmão William, de São Paulo, capital, aqui no Falando de Bíblia, o meu próximo é todo aquele que eu me permito me colocar no lugar dele, a quem eu vou me colocar como empatia, amizade, respeito e consideração.
A gente precisa quebrar o gelo, a gente precisa quebrar as barreiras que estão próximas de nós, porque tem pessoas do nosso lado que elas podem serem um teste de Deus em nós. Em outro arrazoado bíblico, fizeram a pergunta, mas quando foi que o Senhor esteve comigo? E Jesus disse, quando eu estava com fome, não me deste de comer. Quando eu estava preso, não fosse me visitar. Então, quem é o meu próximo? Essa é uma pergunta que os doutores da lei fizeram para Jesus. Jesus responde sobre o grande mandamento, que primeiro você deve amar a Deus. E se você consegue amar a Deus que não vê, então você vai ter que amar o seu próximo que vê, que são da mesma raça que você, da mesma natureza que você, com os mesmos sentimentos que você, com as mesmas limitações que você. Apenas temos personalidade diferente, mas somos da mesma matéria, barro. Deus abençoe a vida do nosso irmão William, que está interagindo conosco através desta pergunta. Você também pode fazer a sua pergunta através de um vídeo de 30 segundos e nós aqui do Falando de Bíblia vamos respondê-lo falando de Bíblia. Deus abençoe, irmão William.